O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Modi e Bolsonaro aprofundam aliança com assinatura de 15 acordos. Isso. O presidente Jair Bolsonaro passou 3 dias no total na Índia. Foi a terceira vez que um presidente brasileiro foi convidado de honra para o principal festejo cívico indiano, que é o Dia da República, é o Dia da Constituição. Né? Porque, lembrando, a Índia ela se torna independente em 47, mas ainda como um domínio britânico. E em 1950 eles falam, olha, quer saber? Tchau, né? Vamos fazer nossa própria Constituição, virar uma república. Então, 70 anos. 70 anos, exatamente. Então, e o Fernando Henrique Cardoso havia sido convidado na década de 1990, em 96 mais exatamente. O Lula foi o convidado de honra em 2004, tá? Depois o Lula chegou em 2007, a Dilma foi para uma cúpula do BRICS e tal, mas visitas menores. Então, foi a terceira vez que um presidente brasileiro teve esse privilégio. E, como a própria manchete disse, né, foram assinados 15 acordos no total. Tá? A gente não vai ter como passar aqui os 15 documentos, né, porque fica bastante coisa, mas eles são basicamente em todas as áreas de cooperação, tá, entre dois estados. Tá? Comércio, segurança, energia e, no caso especial de Brasil e Índia, também a questão da agropecuária. Tá? Se vocês quiserem ver, né, um breve resumo, né, dos documentos assinados, vocês podem ir no site do Palácio do Planalto, tá? Não no site do Itamaraty, o site do Palácio do Planalto, acho que dá para dar uma olhada, certo? Então fica essa sugestão, né, essa breve recapitulação. Agora a gente vai falar de algumas coisas mais detalhadas. A primeira coisa que eu acho que é talvez importante destacar é que muito se focou essa visita nas questões, acabou muito se personalizando ela entre Bolsonaro e Modi. É claro que o fato... E essa confusão não é à toa. Então, o fato de você ter duas lideranças que têm abordagens ideológicas semelhantes dentro, cada um da sua própria realidade, é claro, né? De você ter dois líderes que são alinhados internamente a um eleitorado considerado mais conservador, colabora para você ter uma afinidade, um alinhamento de temas. E conservador e também no espectro religioso, né? É por isso que eu disse, cada um considerando sua realidade, né? Porque assim, tem gente aqui no Brasil que tenta usar conservador como um sentido estreito do conservadorismo britânico. Mas não, no caso da Índia, a gente está falando de um país hindu, né, em sua grande maioria. Enfim, então assim, é claro que uma afinidade ela favorece essas relações. E é claro que você não ter essa afinidade também não impede boas relações. A gente sempre cita aqui a história do Lula com Bush e filho, né, que fizeram competição de churrasco e não tem nada a ver um com o outro. E mais recente, o Trump e o Kim Jong-un. Sim. Mas o que eu queria destacar é que talvez fosse mais importante transmitir para as pessoas, isso aqui não é um demérito à viagem do Bolsonaro, quero deixar isso muito claro, a viagem foi muito produtiva, já vou entrar nisso. E o governo Bolsonaro, nesse caso, tem os méritos devidos. O que eu quero colocar é que as relações Brasil e Índia são importantes e devem ser valorizadas.
Tá? Eu sei que eu sou um pouco suspeito por falar, porque eu falo muito, às vezes, da Índia, de história recente indiana. Acho que a Índia forneceria várias reflexões interessantes para o Brasil, reflexões e aprendizados, mas, ao mesmo tempo, isso não pode ficar restrito ao Bolsonaro, ao Modi, ao Lula, a Dilma, ao Singh, quem for. Tá? As relações Brasil e Índia têm que ser valorizadas, porque são países que hoje já ocuparam mais, né? Já foram mais parecidas essas posições, mas ocupam posições semelhantes, né? Em vários pontos no tabuleiro internacional. Lideranças regionais, economias em ascensão, né? Embora hoje a Índia mais em ascensão do que o Brasil, como eu disse, essas semelhanças já foram maiores, né? Então você tem ali, são dois países que ficaram excluídos ou não tiveram, digamos assim, muita presença no mecanismo internacional pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então são dois países que são aliados, por exemplo, na iniciativa do G4. Né? Brasil, Índia, Japão e Alemanha defendem a reformulação do Conselho de Segurança das Nações Unidas e um apoia o pleito dos outros três. Então são países que têm desafios semelhantes, né? E são países que estão em algumas posições ainda semelhantes. Então por isso que eu queria, né, focar um pouco além dos governos, além da afinidade ideológica, que é necessário a gente ter essa ideia de uma afinidade, muitas vezes, entre estados, independente da ideologia particular do governo naquele momento. Se o Brasil tivesse um governo de esquerda, eu cobraria que ele se desse bem com o Modi. Se a Índia tivesse um governo de esquerda, eu cobraria que o Bolsonaro se desse bem com esse governo. É isso que eu quero dizer. Tá? Vindo aqui mais para a visita. Além dos documentos assinados entre os dois estados, nós também tivemos a realização de um fórum de negócios Índia-Brasil, que busca aumentar investimentos e o comércio entre os dois países, tá? Já que são relativamente tímidos, comparando o tamanho, né, das economias. Por exemplo, o Brasil tem investido na Índia cerca de $1 bilhão só. Tá? $1 bilhão é muita grana para mim, para o Matias e para vocês, mas pensar no tamanho de uma economia não é muita coisa. A Índia tem investido no Brasil cerca de $6 bilhões. Também não é muito. E o comércio bilateral, volume total entre 2018 e 2019 foi de $8,2 bilhões, né, com uma particularidade de que a Índia compra muito petróleo bruto brasileiro e vende para o Brasil muito petróleo refinado. Vende muito combustível, né? Ainda tem esse problema, digamos assim. Então, a principal pauta em vários aspectos foi essa do investimento, do comércio, do aumento desse intercâmbio comercial. Que é, assim, se você pensar numa empresa brasileira, eu acredito que qualquer empresa brasileira, né, de diferentes tamanhos, vai desejar ter um bom acesso a um mercado de 1 bilhão de pessoas, né? Assim, não estamos falando, né, pensando na lógica de você ter 1 bilhão de potenciais consumidores, não é pouca coisa. Nós temos também algumas convergências de necessidades tecnológicas. Por quê? Porque nesse sentido, a Índia, alguns anos atrás, ela apresentou o maior projeto de geração de energia solar do mundo. E Brasil e Índia são países que estão na faixa do trópico. São países que têm um potencial de energia, de geração de energia solar muito grande. Então, Brasil e Índia partilharem de objetivos nesse sentido pode ser algo muito interessante. Também na relação comercial, a ideia é que a Índia passe a usar
parte de tecnologias brasileiras para o uso de etanol como combustível. Tá? A Índia usar a tecnologia Flex. Né? Não sei se Flex é um nome comercial, se é patenteado em nome de alguém. Enfim, a ideia é, até 2022, quase dobrar esse comércio, chega em 15 bilhões de dólares, né? E reduzir o protecionismo mútuo. Por quê? Porque tanto o Brasil como a Índia é novamente entre essa coisa similar, né, de similaridades históricas. Brasil e Índia foram dois países que nos anos 60 e 70 foram muito marcados por programas de nacional desenvolvimentismo. E isso aqui não é um julgamento de valor, né, nenhuma crítica, nenhuma defesa. É apontar um fato. Então, Índia e Brasil ainda são países que são bastante protecionistas em vários aspectos. Então, o que Brasil e Índia estão tentando fazer é reduzir esses protecionismos um com o outro. Tá? Até porque você vai ter, dentro desses países, seja no establishment econômico, por interesse, ou seja, até mesmo por questões ideológicas, você não tem como fazer uma coisa de, vou tirar todo o protecionismo da noite para o dia. Também vieram, né, como parte desses acordos, aí uma questão também muito interessante, que é, a gente falou de investimento, falou de comércio, falou de energia, falou de biocombustíveis, falamos de Conselho de Segurança da ONU e tudo mais, mas também tivemos acordos na área de defesa, tá? E que, dentre esses acordos, estão a produção de armamentos brasileiros na Índia, tá? Por quê? E, né, para ficar no bingo, foi o tema até da minha mais recente coluna na Gazeta do Povo, que é o seguinte: a Taurus, né, vou falar o nome aqui porque não é propaganda, né? A Taurus assinou um contrato com um grande conglomerado, né, indiano para criar uma joint venture e produzir armamento na Índia. A Índia não é um país que tem políticas muito liberais sobre armamento. Tá? Até porque receio de movimentos de sedição, movimentos, enfim, extremismos e tudo mais, porque a Índia tem diversas culturas, e como a gente sempre brinca aqui, né, a minoria indiana é mais gente do que muita região do mundo, né? O 1% de católicos indianos é mais gente do que Portugal inteiro, tá? Então, por que teve essa criação dessa empresa, né, para criar, né, essa empresa, essa joint venture entre a Taurus e um grande conglomerado indiano que inclui ali a siderurgia e tudo mais? Porque a Taurus, né, produzindo na Índia, ela seria dona de 49% dessa empresa. Qual é o desejo indiano? Ao mesmo tempo que a Índia tem 1 bilhão e pouco de pessoas, a Índia também é uma das maiores forças armadas do mundo. A Índia tem um contingente militar enorme, mais de 1 milhão de militares na ativa. Fora esse número, você ainda tem alguns milhões de reservistas e policiais em geral. Então, mesmo se você desconsiderar o mercado civil, a Índia tem uma demanda por armamento muito grande. Tá? Quando eu digo armamento, não é só a pistola. É a pistola, é a peça para pistola, é a munição, tá? Não é só vender a arma em si. Você tem que vender partes sobressalentes e tudo mais. E a Índia, ela está passando por uma política que tenta unir essa lógica nacional desenvolvimentista dos anos 60 e 70 com uma lógica de mercado mais aberto, mais globalizado, uma política que existe desde 2014, chamada Make in India. Vejam, não é Made in India, é Make in India. Ou seja, qual é a ideia?
é empresas estrangeiras investirem na Índia para produzir ali, mas para a Índia, para o mercado indiano. E especialmente incluindo uma coisa que durante muito tempo se tornou muito famigerada, né, na discussão política brasileira, por conta da compra de caças pela Força Aérea e tudo mais, né, a chamada transferência de tecnologia. Então o que a Índia quer é falar para empresas e investidores estrangeiros que, olha, venham para cá. E aí, dependendo do setor, os estrangeiros podem ter uma determinada participação. Então, por exemplo, se uma empresa estrangeira quiser ir para a Índia produzir videogames eu digo o jogo, tá? O software, ela pode ter até 100% lá, tá? Ubisoft fazer um estúdio na Índia e pronto. Agora, se for para defesa, pode ter no máximo 49%. Se for na imprensa, no máximo 26%. E por aí vai. Ou seja, como eu disse, é uma tentativa de unir o histórico nacional desenvolvimentista com uma abertura de mercado. Tá? E o que isso tem a ver? A Índia, então, ela tem essa demanda interna por armamentos. A Índia quer trazer investidores de diferentes áreas, importar know-how e alimentar sua indústria de defesa. E aí entra um elemento o mais específico, que é o seguinte: as Forças Armadas indianas, por serem muito grandes, elas estão tateando, buscando um novo rifle de assalto padrão, um novo fuzil, né, para usar um termo mais conhecido. Tentaram 2 vezes, tá? Fizeram um chamado Excalibur, que foi considerado inadequado para ser o fuzil padrão do exército e virou uma arma para as polícias. E depois fizeram lá um projeto mega ambicioso, uma sigla lá, MCWS, alguma coisa assim, que rendeu alguns protótipos muito caros e que foi eliminado justamente porque ele era considerado muito caro e pouco funcional. Então, quando a Índia fala, olha, Taurus, vem aqui para o Brasil, vem aqui para a Índia produzir arma com a gente, não é só, não é o fazendeiro que vai comprar arma, não é, o Walmart vendendo arma, que nem na Flórida, tá? É a ideia de, olha, a gente precisa desenvolver uma indústria nacional, incluindo aí de armas de fogo pessoais, então vamos chamar uma empresa de outro país do dito terceiro mundo para começar uma joint venture aqui e ver o que rola. Porque, é claro, você fazer uma parceria entre uma empresa indiana e uma Taurus é muito mais fácil. A Taurus é uma das maiores empresas do mundo do ramo, mas ainda assim é uma empresa brasileira, ou seja, uma empresa que não é imediatamente vinculada a políticas protecionistas dos Estados Unidos, por exemplo, políticas de defesa, de doutrina de segurança nacional, né, que impede exportação de alguns itens mais delicados, como empresas dos Estados Unidos, como algumas empresas alemãs, né? Então, eu imagino que seja muito mais fácil, muito mais coerente, né, você ter uma parceria Brasil e Índia para esse mercado de armas interno, do que você ter uma parceria Índia HK, Índia Glock, tá? Para dar exemplo de empresas famosas. Então, nesse caso específico, tem essa questão. Só que aí entra uma coisa macro, que é o seguinte, aí, salvo engano, furo foi do Ricardo Senra, da BBC Brasil, que acompanhou a visita, fez a cobertura de Nova Delhi, de que uma grande comitiva de empresas de defesa acompanhou o presidente Jair Bolsonaro e estavam meio que por fora da agenda. Tá? Então, da Altávia, Teca, Vibras, Companhia Brasileira de Cartuchos, Condor, Embraer, Iveco, Macagi, Onisses e Taurus. Tá? E aí vem a questão principal. É o Bolsonaro que tem ligação com essa indústria, o Bolsonaro que está tentando incentivar essa indústria, uma coisa restrita ao Bolsonaro. Não necessariamente, até porque o Eduardo Bolsonaro, né, entrou em choque aí com a Taurus nas últimas semanas também, dizendo que o mercado brasileiro tinha que ser mais aberto, que hoje é um monopólio e tudo mais. Enfim, não vou entrar nisso. O meu ponto aqui isso é muito mais interesse da Índia e parte dessa proximidade entre os dois países do que uma agenda ideológica, digamos assim. Por quê?
Porque como parte desse Make in India e como parte desse projeto desenvolvimentista, a Índia tem desenvolvido muito sua indústria bélica nativa. Tá? Primeiro, para diminuir sua dependência de fornecimento estrangeiro, né, já que a Índia usa muito armamento estrangeiro ainda, e como candidata a futura superpotência, interpreta uma necessidade de reduzir essa dependência. E também a Índia está se tornando um grande exportador de armas para países periféricos, digamos assim. Então a Índia ela está exportando armas hoje em dia, por exemplo, para a Armênia, para o Vietnã, para Mianmar ali do lado, né, embora seja do ponto de vista moral, a gente pode, né, comentar bastante. Claro, do ponto de vista moral, a gente pode, né, falar que o ideal seria não ter indústria bélica no mundo. Mas então, a Índia ela tem desenvolvido essa indústria, ela quer desenvolver mais essa indústria, ela quer adquirir know-how e está se tornando um grande exportador. A Índia está fazendo basicamente o que o Brasil estava fazendo na década de 70 e 80. E que no final da década de 1980 até o final da década de 1990 acabou perdendo espaço. Que é se tornar um país do chamado terceiro mundo, um país não aliado, que seja um fornecedor de armas para esses outros países do terceiro mundo de equipamentos bélicos mais em conta. Tá? Então, acho interessante destacar também um pouco essa visão indiana dessas visitas. Tá? Não apenas olhar e falar, não, essas delegações, isso daí é parte da agenda só do governo Bolsonaro, só do governo brasileiro, uma agenda ideológica, alguma coisa assim. Lembrando que por que a Índia tem uma demanda muito grande por equipamentos militares? Porque a Índia está numa situação em que ela tem um conflito quase permanente com um vizinho que está no armamento nuclear, ela tem uma pendência fronteiriça, né, com a candidata à superpotência, que é a China, né? Ela tem também um potencial conflito na sua fronteira oriental, né, com Bangladesh, Mianmar, eventuais conflitos separatistas, né, minorias dentro do território indiano, que a gente tem batido muito nessa tecla também nas últimas semanas, a questão dos muçulmanos, do governo Modi, do nacionalismo hindu do governo Modi, né, o uso da identidade do açafrão e tudo mais. Né? Então temos aí um acordo, né, de cooperação e facilitação de investimentos para aumentar a segurança jurídica, temos aí questões energéticas, questões armamentistas, temos, né, a questão da previdência, que a gente falou até no programa passado, né, quem trabalha brasileiro que trabalha na Índia, né, vai continuar colaborando com a previdência brasileira, vai continuar contando, né, produção de etanol. Junto com a Índia, o Brasil pediu também uma mudança, uma reforma, né, na OMC. É claro que durante toda essa visita, que vou repetir, né, ela foi muito proveitosa do ponto de vista econômico, do ponto de vista pragmático, não apenas do ponto de vista ideológico, né? Para o Bolsonaro foi bom porque juntou as duas coisas. É claro que o Ernesto Araújo ficou lá falando as groselhas dele, né, de, não, a Índia, uma visão nacionalista de mundo e bababá, não tocou nem um pouco no assunto de que, né, você tem pessoas, né, você tem conflitos hoje dentro da Índia por conta de questões de minoria, né, a gente teve dezenas de pessoas mortas, enfim, o BJP já começou a sofrer um baque eleitoral nesse sentido também. Então, assim, independente da visão de mundo, do discurso ideológico do Ernesto Araújo, né, foi uma boa visita, foi uma visita muito proveitosa. O Modi soube, digamos assim, seduzir o Bolsonaro, né, porque o festejo do Dia da República envolve uma grande parada militar, né, com, enfim, uma infinidade de veículos de alta tecnologia. A Índia tem forças armadas enormes, tá, como eu mencionei agora há pouco. Junto com isso, né, o Bolsonaro fez ali um tour digamos assim, de imagem ali, um tour de boas maneiras, foi num templo hindu, assistiu uma apresentação de yoga, assistiu uma apresentação de muçulmanos sufis entoando poemas, foi até o monumento ao Gandhi, né, quando ele inclusive foi uma das vezes ali que ele deu uma escorregada, né? Que perguntaram para ele, o que você acha do Gandhi, né? E o Gandhi, assim, ele não é apenas uma figura mundialmente conhecida,
né? E assim, claro, isso não quer dizer que o Gandhi é santo, tá? Tem um texto meu lá no site de anos atrás sobre os podres do Gandhi, tá? O Gandhi, ele tinha alguns hábitos íntimos um pouco questionáveis. Tem muito cadáver no armário. Isso. Mas aí ele foi no memorial ao Gandhi, né, que é o grande patrono da independência da Índia, junto com o Nehru, e o BJP tenta valorizar a posição do Sardar Patel, né, da estátua gigante, e todo mundo acha que eu falo Sarapatel. Mas ele foi no memorial do Gandhi, que, né, foi esse campeão da resistência não violenta. Lembre-se, ele não era um bunda mole, era a favor da resistência não violenta, ou seja, você não pagar impostos, você fazer coisas que sejam ilegais, mas que não prejudiquem os outros, né? Então, por exemplo, a questão do sal, enfim. Aí chegaram, né, ô Bolsonaro, e aí, o que você acha do Gandhi, né, tal? E aí ele, eu sou um capitão do exército, né, ele já é um pacifista, né, e fez uma cara meio de boca torta ali e tal, né, mas a gente reconhece o seu passado, pregando a paz, a harmonia e a liberdade. Aí consertou, né, então assim, foi o único momento ali que eu achei que foi um derrape do Bolsonaro, especificamente, em relação às relações com a Índia. Tá? Aí, lá em Nova Delhi, também teve uma outra derrapada, que é quando ele respondeu perguntas de jornalistas, dizendo que ele jamais pediria ao presidente Donald Trump para mudar o tratamento dado pelo governo dos Estados Unidos aos brasileiros deportados. Né? Ele chegou a dizer que o governo brasileiro jamais usaria algemas com pessoas deportadas, mas que ele não faria nada. A lei americana diz isso, eu não vou pedir para o Trump não cumprir a lei do seu país, é só você não ir para os Estados Unidos de forma ilegal, e eu gostaria que a lei brasileira fosse parecida com a americana e fosse cumprida. Né? Então, assim, né, aquele discurso mais tradicional dele. Já era esperado, né? É um patriotismo que muitas vezes, na verdade, né, não é nem um patriotismo, é um nacionalismo, mas enfim, são dos 500. Mas que idealiza muito os próprios Estados Unidos, né? Nesse caso. E aí, para a gente começar a fechar, né, essa visita, que, repito, foi muito produtiva, foi muito boa. Do ponto de vista do governo Bolsonaro, foi muito boa porque uniu tanto os benefícios pragmáticos quanto o discurso ideológico, porém não necessariamente precisa ser assim. Então, né, para dar um exemplo bem idiota, né, hoje em dia as relações Brasil-França andam um pouco distantes, né, porque falou da questão ambiental, falou do Macron, aí o Paulo Guedes falou da senhora Macron e tudo mais. E assim, boas relações Brasil-França deveriam ser de interesse independente de... Não estou querendo que ele seja amigo do Macron. Estou querendo que o presidente brasileiro seja amigo do presidente da França. Não Jair Bolsonaro do Emmanuel Macron. São diferentes. Então, para a gente fechar, acabou sendo adiada, né, postergada, a ideia de isentar vistos para os indianos que havia sido anunciada no ano passado. Tá? Também foi adiada a ideia de isentar vistos para cidadãos chineses. Tá? Segundo o Eduardo Bolsonaro, que além de filho do presidente, é presidente da Câmara de Relações Exteriores da Câmara, ele disse, tanto a isenção de visto, segundo a Patrícia Campos Melo da Folha, que também estava em Nova Delhi, tanto a isenção de visto para a China como para a Índia estão sendo trabalhadas. Está sendo estudo mais detalhado pelo Itamaraty. A expectativa é que a isenção saia, mas não há um prazo para isso. Por quê? Porque muito provavelmente alguém ligou, né, para o Bolsonaro e falou, olha, Bolsonaro, é o seguinte, presidente, a Índia tem problemas na região, a Índia tem 1 bilhão de pessoas e a Índia tem 31 milhões de indianos espalhados pelo mundo. Se você dispensar o visto, vai dar muito problema pra gente aqui nos aeroportos, aqui na segurança e tal. Então, segura essa aí, tá? Então, imagino que tenha sido alguma coisa desse tipo. E só pra gente fechar, a gente teve um nacionalista hindu, hoje, transmitindo via Facebook, enquanto ele disparava contra estudantes universitários que estavam protestando contra a nova lei indiana. Tá? Então, assim, é o checklist, né, do terrorista. Né? E o detalhe, que ontem foi aniversário
do assassinato do Mahatma Gandhi por um nacionalista hindu. Tá? Então, assim, essa questão da própria nacionalidade indiana e tudo mais é um pouco mais complicado. E a gente já tinha repercutido aqui outros ataques às instituições de ensino superior na Índia, justamente por conta do crescimento desses movimentos nacionalistas hindus. Isso. Mais sobre o Brasil, meu caro Matias? Não, vamos cruzar ali a fronteira com a Argentina, já que o Macri, ex-presidente, assumiu um cargo na Fundação FIFA. Ele vai ser presidente executivo da Fundação da Federação Internacional de Futebol e foi bastante criticado, principalmente pelos cartolas e pela Superliga Argentina, né, que é independente da AFA, né? Então, lê aqui o tweet da Superliga dizendo que vê com preocupação a recente designação do Maurício Macri como presidente executivo da Fundação FIFA, cujo objetivo é contribuir com a promoção de um câmbio social positivo, né? E já o Marcelo Tinelli, né, que é a eminência parda no São Lourenço e é o comunicador com maior alcance na televisão argentina, também criticou essa nomeação do Macri, dizendo que ele é responsável pelo estado que os clubes argentinos se encontram no momento. E ele que, lembrando, é ex-presidente do Boca Juniors, né? Então ainda tem essa... Né, alguém pode colocar ali, sei lá, um conflito de interesses, vai beneficiar o time do coração, não sei. É que é um cargo, assim, mais simbólico, né? Acho que não é um cargo que vá... ter alguma ingerência no futebol propriamente, assim, mas acaba sendo um prêmio de consolação para o Macri por conta da derrota nas urnas. E no caso do Boca Juniors atualmente, o grupo político dele também foi derrotado nas últimas eleições, com participação fundamental do Juan Román Riquelme, né, que durante a passagem dele pelo Boca Juniors também teve muitos conflitos com o Maurício Macri e os seus sucessores, né? E aí, mas eu vou ter que falar isso, porque, assim, o Macri, eu não sei se um dia ele pretende, sei lá, tentar ser presidente da Argentina de novo, sei lá, ser senador, alguma coisa assim. Eu acho que ele pode voltar para um cargo eletivo, mas não sei se que a derrota foi tão traumática assim no primeiro turno que não sei se ele tem força para voltar. O meu ponto é, se você vai disputar uma eleição... não é bom você ter eventuais escândalos de corrupção relacionados a você. Eu não estou dizendo que o Macri tenha. O que eu estou falando é que a partir do momento que ele vira mandatário da Fundação FIFA ligado ao Gianni Infantino, assim, a chance dele aparecer em algo... a chance dele se sujar... Veja, eu não estou dizendo que ele é sujo, que ele está sujo. Pode até ser, mas a chance dele se sujar não é pequena. Entendeu? Assim, não, eu sou um baita cara legal, mas eu só ando ali com gente bacana. Entendeu? Então, assim, achei isso curioso. Né? E também na Argentina, o país anunciou que Maria Fernanda Silva será a embaixadora do país na Santa Sé, com a questão que ela se tornará a primeira mulher negra a ocupar esse posto. Né? Lembrando que as relações entre a Argentina e Santa Sé são muito importantes. A Argentina, em alguns pontos, não é um estado laico ainda, né? E ela é diplomata, tá? Com 30 anos de carreira. Ela representou a Argentina em Quito, na Unasul, ela foi a número 2 da embaixada em Caracas, dentre alguns postos de sua carreira, e aí agora foi nomeada, e ela disse que está muito comprometida em defender o catolicismo e o direito dos migrantes, uma das bandeiras do Papa Francisco desde que ele era sacerdote. E aí eu fiquei curioso, né, para saber se eventualmente ela tinha alguma relação, conhecia o Papa Francisco antes dele ser Papa Francisco, né, quando ele era
apenas um argentino, Bergoglio, né? Cardeal. Cardeal, bispo, padre, enfim, não sei, em algum momento. Fiquei curioso, mas não achei essa informação. Ela que é filha de pai argentino e a mãe é nascida em Cabo Verde, né? Mas cabe lembrar que existe uma população afro-argentina ainda remanescente do período colonial, mas que acaba sendo bastante inviabilizada pela própria imagem que a Argentina vende do país, né? E da Argentina, vamos para a Bolívia, com algumas notícias polêmicas, para dizer o mínimo. A primeira delas foi que a presidente interina da Bolívia, a Janine Áñez, descumprindo o que ela disse que iria fazer quando assumiu interinamente o governo, lançou sua candidatura à presidência. Eu achei também muito curioso, né, esse anúncio que ela fez após sair na capa da Forbes, né, como o poder é feminino, né, ela toda sorridente, né, tal, na capa da revista Forbes, né, pelo menos eu não sei se é uma edição local, se é uma edição latino-americana, enfim. E aí, pouco tempo depois, anunciou que vai ser candidata, sendo que, novamente, ela disse que não seria candidata lá atrás, quando assumiu interinamente o cargo. E, para tanto, ela pediu a renúncia de todo o seu gabinete, né? E isso só veio ao público depois que a ministra de Comunicação, a Roxana Lizarraga, apresentou a sua carta de renúncia criticando a presidenta. Isso, porque ela, a Rosana Lizarraga, falou exatamente isso. Olha, tínhamos um governo transitório e esse governo transitório perdeu seus objetivos. Não se pode ocultar que o governo de Áñez está começando a cometer os mesmos erros de Evo Morales ao querer continuar no poder, tá? Então, assim, a ação da Janine Áñez não pegou bem sequer entre ali os seus mais próximos. Porque, novamente, ela disse, olha, eu vou ser interina, só vou ficar aqui para convocar as novas eleições, vou aguentar a bucha e não vou ser candidata. E aí chega na véspera, ela sai em capa de revista, tudo mais, e anuncia que será candidata à presidência da Bolívia. E os demais interessados, né, em se candidatar à presidência têm que fazer isso até o dia 3 de fevereiro, próxima segunda-feira, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral boliviano, né? E aí, o detalhe, meu caro Matias, é que o Luiz Arce, o candidato do MAS, né, o candidato apoiado pelo Evo Morales, disse que, ao anunciar a sua candidatura, a Janine Áñez compromete toda a votação, já que ela quem escolheu as autoridades eleitorais, que era a mesma acusação que os setores próximos a Janine Áñez faziam em relação ao Evo Morales, né? Então virou um chumbo trocado não dói, né? Digamos assim. Ele disse também que o MAS vai pedir a organismos internacionais que acompanhem a campanha e as eleições, não apenas as eleições, tá? Disse também, outro evento envolvendo o Arce, tá? É que ele foi parado, tá? Por autoridades do que seria ali o Ministério Público boliviano, com uma intimação para depor sobre um caso em relação a usos do fundo indígena, tá? Então, assim, ele lançou-se como candidato e logo depois recebeu essa intimação e está dizendo que agora ele está sofrendo perseguição e que sua campanha não está podendo agir. Tá? E falando também dos candidatos, né, cabe lembrar que o Luiz Fernando Camacho, que foi o rosto mais conhecido dos protestos contra a reeleição do Evo, também será candidato e imagino que leve vantagem do voto contra o MAS em relação à própria Janine Áñez, que meio que caiu no colo dela, né? Ainda tem essa, né? Porque a Janine Áñez, ela não vai roubar voto de gente pró-Evo.
Ela vai roubar foto do Camacho, como você mencionou, ou até mesmo do Carlos Mesa. Enfim, tem isso também, né? A candidatura dela não vai mais fragmentar o setor da qual ela já faz parte, né, do que outra coisa. E o detalhe é que as poucas pesquisas já feitas colocam o Arce como favoritíssimo, tá? Então, né, vamos ver aí como é que vai ser. E outro candidato que teve uma votação expressiva, né, nas últimas eleições é o Chi Yong-chung, de origem sul-coreana, só que está sem partido no momento. E só para deixar claro, ele é favorito para ficar em primeiro, não para vencer no primeiro turno. Sim, tá? Só para deixar claro. Aí da Bolívia, continuamos no Império Incaico, vamos para o Peru, onde tivemos as eleições para o Congresso nesse último final de semana, aquelas eleições convocadas pelo Martim Vizcarra, que aí ficaram discutindo se ele poderia ou não dissolver o Congresso. Tivemos as eleições dia 26 de janeiro, ainda não temos os resultados finais, tá bom? Os resultados estão apurados, 86% das atas, tá bom? Então ainda faltam votos a serem apurados. No momento, tá? Nos resultados preliminares, o partido que ficou em primeiro é o Ação Popular, de centro a centro-direita, que é o partido que foi do Mário Vargas Llosa, né? Quando ele perdeu do Fujimori em 1990. Né, talvez essa seja a principal ligação. E, em segundo lugar, ficou a Aliança para o Progresso, né, que é um partido já mais à direita, mais conservador, tá? É um partido, é o partido da onde veio o Pepeca, salvo engano. Tá? Posso estar errado, mas salvo engano é o partido de origem do Pepeca. Em terceiro lugar, tá? Só para deixar claro, tá, gente? São 130 cadeiras. A Ação Popular teria 25, a Aliança para o Progresso 22. Aí depois, com 15 cadeiras, estão o Força Popular, que é o partido da Keiko Fujimori, o partido do Fujimorismo. E eu juro para vocês que tudo que eu falar a partir de agora não é sacanagem. A Frente Popular Agrícola do Peru, que apesar desse nome, Frente Popular Agrícola, o símbolo é um peixe, porque é o peixe do cristianismo. E as pautas desse partido são dissolver as grandes cidades, transformando em comunidades menores, o reconhecimento dos 10 mandamentos como parte da lei, o reconhecimento da lei divina para confrontar a corrupção e promover a moral política, a promoção da agricultura para acabar com a pobreza e, ao mesmo tempo, promover uma organização de Estado herdeira do Império Incaico, descentralizada. É um partido que, segundo algumas pessoas no Peru, já foi classificado como culto, mas eles envolvem basicamente ambientalismo e teocracia, tá? Quando eu falei dos 10 mandamentos, eu não estou zoando, tá? Eles defendem que os 10 mandamentos virem assim, um preceito legal. Então, por exemplo, se o Matias mentir para mim, o juiz vai poder falar, olha, como o Matias mentiu, de acordo com o mandamento, tal, então o Matias, sei lá, tá preso, tem que pagar uma indenização, não sei. Tá? Alguma coisa assim. Tá? Não que eu esteja te chamando de mentiroso, tá? Eu só quis dar um exemplo. E a outra coisa é que esse partido é a favor de uma ligação, uma aliança incondicional com Israel. Tá? A principal base desse partido são neopentecostais. E, segundo a imprensa peruana, muita gente votou nesse partido como voto de protesto. A questão é que mais de 1 milhão de pessoas votaram neles como voto de protesto. É que nem quando votaram em voto de protesto no Tiririca. Entendeu? Aí ele foi para a Câmara dos Deputados levando um monte de deputado com ele. Então,
De qualquer jeito, ficou aí, né, com 15 cadeiras na conta preliminar. Depois, com 13 cadeiras, vem a União pelo Peru, partido de centro-esquerda. Depois, com 11 cadeiras, vem o Somos Peru, que é de centro, e o Podemos Peru, que é um partido centro-esquerda, um partido ali de esquerda liberal, digamos assim, e aí outros partidos. Como eu disse, essa não é a conta final. Mas o principal que a gente tem que pensar é que o Congresso anterior, das 130 cadeiras, ele tinha como o partido dominante o Força Popular, o partido do Fujimorismo, cujo logo hoje, inclusive, é um K. Né? Assim, Força Popular, tem muitos Ks nessa frase, nesse nome, né? Mas é o K de Keiko Fujimori. E o próprio Pepeca, o partido dele também tinha o K, que era, acho que era Peru por el Cambio, com Sim. K também. E aí, de 73 assentos no Congresso, o Força Popular está caindo para 15. Perdeu 58 assentos. Então, se o Martim Vizcarra queria algo na linha de, olha, tenho que tirar os fujimoristas do Congresso, conseguiu. Tá? Mas, repito, são os resultados preliminares e espero que semana que vem a gente consiga dar os resultados finais. Tá? Do Peru, vamos para o Equador, né, onde você tem a notícia de hoje, notícia de agora há pouco, né, Agora Matias? há pouco, né, já que a ex-presidente Maria Alejandra Vicuña, ligada ao Lenin Moreno, foi condenada a 1 ano de prisão por fazer cobranças indevidas de funcionários quando estava no mandato. Como se diz rachadinha em espanhol, Felipe? Não sei como é rachadinha no Equador. Mas, né, é claramente, né, isso que ela fez. Do Equador, vamos para a Colômbia, onde, nessa semana, mais um antigo integrante das Farc, Darío Herrera, foi assassinado numa zona rural. Segundo o partido, né, as ex-Farc, só nesse ano já são 5 ex-guerrilheiros que foram assassinados. No caso do Darío Herrera, ele inclusive estava saindo ali de um daqueles campos de transição, ele estava cumprindo, né, o acordo ali de medidas de socialização e tal. E as Farc novamente denunciaram que o governo colombiano não está protegendo os ex-integrantes e não está cumprindo a sua parte do acordo. Da Colômbia, vamos para a Venezuela. Na verdade, né, da Colômbia a gente vai para a Espanha. Né? Por quê? Porque o Juan Guaidó foi à Espanha e ele solicitou uma audiência com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez não o recebeu, dizendo que ele não era um representante do governo venezuelano. E aí tivemos, né, a concentração em frente ao Palácio de Governo, na verdade em frente à sede do Ministério das Relações Exteriores, em Madrid, tanto de manifestantes contra o Guaidó, contra a presença do Guaidó, como também de muitos manifestantes pró-Guaidó. O comício pró-Guaidó foi na Porta do Sol, né, que tem ali uma grande praça, né, em Madrid, e muitas pessoas foram ali encontrar o Guaidó e manifestar apoio, enfim. Então a gente teve um protesto em frente ao Ministério anti-Guaidó, menor, e uma manifestação maior na praça, tá, na Porta do Sol, pró-Guaidó. E, segundo o Guaidó, que levou uma bandeira venezuelana e tudo mais, ele não foi recebido pelo Pedro Sánchez por pressão do Podemos, né, que é parte da aliança, né, da coligação do PSOE do Pedro Sánchez.
Falando em manifestações, né, tivemos uma semana agitada no Chile, tanto pela votação da reforma tributária, mas também pelo atropelamento de um torcedor do Colo-Colo, o Jorge Moura, após a estreia do Cacique no Campeonato Chileno, na vitória por 3-0 diante do Palestino, no qual ele foi atropelado por um caminhão antidistúrbios dos carabineiros do Chile, e isso desencadeou uma onda de protestos em boa parte do Chile, mas principalmente em Santiago. E isso levou também a outra vítima por atropelamento, um jovem de 22 anos, que ainda não foi identificado, que foi atropelado por um ônibus público, mas que esse havia sido roubado por homens encapuzados, segundo a versão da polícia, né? Então tivemos 2 vítimas fatais em protestos no Chile, e foi votada, né, a reforma tributária, no qual os mais ricos pagarão mais impostos, né? Então, uma vitória popular. E ainda na Colômbia, na Venezuela, relativo à Venezuela, Colômbia, queria dar uma sugestão no Caribe. Queria dar uma sugestão de leitura, que é uma matéria da Silvia Colombo sobre a ex-senadora colombiana Aida Merlano, né, que foi detida, né, na fronteira da Colômbia com a Venezuela, depois de escapar, tendo sido condenada na Colômbia a 15 anos de cana, e ela teria feito uma fuga toda cinematográfica e tal, então recomendo a leitura da matéria. No Caribe, né, e a gente vai um pouquinho mais ao norte, tivemos um terremoto entre Cuba e Jamaica, né, um terremoto no mar, mas que... Um maremoto, então. Mas que gerou um alerta, né, de tsunami em Cuba, Jamaica e nas Ilhas Virgens. Tá? O terremoto foi de 7,7 na escala Richter e foi a cerca de 300 quilômetros da costa jamaicana ao norte, né, entre Jamaica e Cuba novamente. Porém, o alerta de tsunami foi cancelado, aparentemente não tivemos nenhum grande problema, nem prejuízos, nem vidas, então aparentemente está tudo bem. E finalmente uma notícia bastante trágica e, né, assim, que faz você querer dar um soco na cara das pessoas. Um ativista mexicano, um ativista ambiental, o Homero Gomes Gonzalez, foi encontrado morto no estado de Michoacán, que fica na costa do Pacífico do México. Mais ao sul do país. E ele era um ativista pelas borboletas monarca. Ele gerenciava uma reserva, digamos assim, um refúgio criado por ele, tá, para preservação da borboleta monarca, que é uma espécie que só existe nessa região. E ele iniciou esse trabalho de preservação dessas borboletas contra quadrilhas de madeireiros, contra quadrilhas de desflorestamento ilegal. E ele era crítico dessas atividades e ele foi morto. Então, assim, eu vou repetir. Ele foi morto porque queria preservar borboletas. Assim, é uma coisa tão estúpida. A palavra é essa, estúpida, né, que dá vontade de socar as pessoas. Mas, então fica aí o registro do lamento.